pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos da Igreja Batista do Guará 2. Estamos aqui para gravar a nossa segunda aula do livro de Efésios, no capítulo 1, dos versículos 15 até o versículo 23. No domingo passado, o pastor Alexandre fez uma introdução, falou sobre os primeiros versículos, e agora nós vamos dar sequência a esse estudo com um olhar que é o meu olhar sobre o texto e sobre aquelas coisas que eu entendo que é mais importante, mais relevante para o momento que nós estamos vivendo atualmente. O texto que eu vou ler é o texto que está em Efésios, capítulo 1, dos versos 15 ao 23, e o texto que eu tenho é da NVI. E o texto diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vamos só orar e pedir a direção de Deus para o entendimento e estudo desse texto. Senhor, nos dê a iluminação necessária, o discernimento para entendermos a Tua palavra e extrairmos daqui lições para as nossas vidas. É a oração que eu faço em Teu nome. Amém. Então vamos ver, irmãos, aqui no meu olhar aquilo que eu entendo que é muito relevante e que nós devemos destacar. E começa por essa pequena palavra. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Fé. Nós vemos sempre falar sobre fé e a fé é um conceito que todos nós temos. Em Hebreus 11:1 nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé está relacionada sempre com uma certeza. Então, nós devemos ter certeza daquilo que nós acreditamos ou não. Tudo aquilo que é passível de questionamento, tudo aquilo que nos gera dúvida, tudo aquilo que nos traz insegurança, não é proveniente da fé. Então, a fé é esse firme fundamento das coisas que nós acreditamos. Na fé não há espaço para dúvidas, não há espaço para questionamentos. Ou nós acreditamos, ou nós não acreditamos. A fé nos leva a caminhar com certezas. A fé nos faz ver aquilo que realmente é e aquilo que não é. Quem é um verdadeiro discípulo de Jesus tem o seu caminhar, as suas decisões, as suas escolhas baseadas na fé e não na dúvida, porque a dúvida é o primeiro caminho, a primeira semente para a introdução do medo, e o medo leva à descrença. No Salmo 37:5, nós temos esse versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará.
Então, Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, a primeira coisa que ele coloca para nós é essa questão importante da fé. Sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. Sem fé nós não conseguimos viver. Sem fé nós não conseguimos caminhar no caminho do Evangelho, porque a fé pressupõe que você acredita, que você tem certeza, que você não questiona, que você não abre o seu coração em dúvida com relação ao Evangelho e às coisas que o Evangelho nos revela. E aquele que vive assim, entrega o seu caminho ao Senhor. Aquele que vive de fé em fé, ele anda no caminho do Senhor, ele confia no Senhor e sabe que tudo o mais ele fará. Então, o primeiro ponto que Paulo aborda é a questão da fé. E ele continua dizendo que uma das coisas que o deixaram impressionado era a fé que aqueles irmãos em Éfeso possuíam. O segundo ponto que me chama a atenção é o amor. Ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstram para com todos os santos. E aí entra o segundo conceito, o segundo pilar da vida cristã, que é a questão do amor. O amor é um conceito que passa de tempos em tempos e que foi muito modificado. E no nosso tempo, ele tem um sentido muito diferente do sentido que Jesus deu a amor e ao sentido que Jesus viveu no amor. O que Jesus nos diz? Que amor é ação. Amor é nós fazermos algo em benefício do outro sem esperar nada em troca. Amar é você se colocar no lugar do outro, é fazer o bem para o outro e você se sentir realizado na realização do próximo. A Bíblia está recheada de versículos que falam sobre esse tipo de amor, que não é o amor que a gente vê sendo praticado e vivido nos nossos dias. E alguns versículos que eu peguei nos diz assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não é algo que nasce em nós, o amor é algo que nasce em Deus e através do amor de Deus, esse amor de Deus fez com que Ele enviasse o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, né, como propiciação pelos nossos pecados, e porque Ele nos amou, eu sou constrangido a amar o meu próximo. E esse amor, ele traz consequências. O amor, conforme Paulo, em 1 Coríntios 13, o amor ele tem algumas características. O amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, o amor ele não inveja, o amor ele não se gloria, o amor ele não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se irrita com facilidade. O amor não guarda rancor. E a gente percebe, ao olhar e ler um versículo como esse, que o amor que nós temos visto nos nossos dias é completamente diferente daquele amor que é o amor do Evangelho. E esse amor do Evangelho, ele traz uma dimensão muito maior, porque não basta apenas a pessoa dizer que ama a Deus. Porque 1 João 4,20 vai nos dizer que se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem você pode ver, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o amor, ele está intimamente relacionado com o relacionamento que nós temos com Deus e com o próximo. Amar significa se doar ao outro. Amar é demonstrar e fazer o bem ao próximo. E o amor evangélico, o amor de Cristo, nos leva a uma conclusão que é óbvia, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. As pessoas que dizem que ama, mas não é paciente, uma pessoa que diz que ama, mas não é bondosa, uma pessoa que se diz amorosa, mas que tem inveja, que se vangloria pelos seus feitos, uma pessoa que diz que ama, mas se torna orgulhosa,
uma pessoa que ama, mas que maltrata, uma pessoa que diz que ama, mas procura sempre os seus interesses, essa pessoa deve estar tendo um outro tipo de amor, não o amor de Cristo. Então, o segundo ponto importante no texto de Efésios está relacionado com o amor. O terceiro ponto, onde Paulo aborda, ele diz: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Gratidão. Então nós temos fé, amor e gratidão. Então quando nós pensamos em dar graças, o que nós vemos na palavra de Deus? Que a gratidão, ela é a resposta do coração que está cheio de graça aos fatos que ocorrem no nosso dia a dia e aquelas percepções que o nosso ser consegue perceber de tudo que acontece à nossa volta e saber que tudo o que acontece, acontece porque tem Deus no controle. Paulo vai nos dizer lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, que nós devemos nos alegrar sempre, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça. E por que nós devemos dar graça em tudo? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando nós vivemos uma vida sem que a gratidão faça parte da nossa existência, sem que a gratidão seja um comportamento que nós expressamos sempre, dando graças a Deus, nós vivemos diferentemente daquilo que o Evangelho nos recomenda. No Salmo 63 diz que porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Este é um cântico que nós também cantamos nos dias atuais, onde nós gostamos de levantar as mãos para bendizer o nome de Deus, para com os nossos lábios louvá-lo, e deve ser assim mesmo. Nós devemos louvar a Deus, engrandecer a Deus, dar graças a Deus, porque a gratidão é a única força com poder de manter o nosso olhar incontaminado pelas amarguras da vida deste mundo. Aquilo que faz com que a gente olhe para o mundo, olhe para a nossa existência e faz com que nós não sejamos contaminados por tudo que há de ruim no mundo é a gratidão. Porque o coração grato é o coração que está pronto para agradecer e reconhecer que tudo provém de Deus, que tudo é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo. Então seja grato, porque a gratidão faz tudo ter sentido, mesmo quando tudo parece ser absurdo, como é o caso que nós estamos vivendo agora com essa pandemia do coronavírus. É um absurdo, mas no meio do absurdo, a gratidão faz com que a gente reconheça de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o que nós vemos? Nós vemos a fé, o amor e a gratidão. 3 atributos importantes para a vida do crente: fé, amor e gratidão. Esses 3 elementos fazem com que a aventura no mundo possa ter sentido. Nós só damos sentido à nossa vida quando nós vivemos com fé, com amor e com gratidão. Fé, certeza daquilo que nós aprendemos no Evangelho. Amor, viver o amor de Cristo. E a gratidão, que nos faz viver no meio do absurdo, dando sentido e razão para a nossa vida, reconhecendo que é Deus que está no controle de todas as coisas. O texto de Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. A pergunta que eu faço e a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem comigo é a seguinte: qual é o maior inimigo que nos paralisa? Qual é o comportamento que faz com que a fé, o amor e a gratidão não sejam frequentes e presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? É
os nossos sentimentos. Os irmãos já perceberam quanto que nós valorizamos aquilo que nós sentimos? Nós vivemos num mundo de sentimento. As pessoas vão à igreja e querem sentir um bom culto. Quando aquele que está ministrando a palavra, pode ser o pastor, pode ser algum outro irmão, ministra a palavra, dirige o culto, dirige aquela reunião, e há irmãos que saem dizendo ou que dizem: não senti nada hoje. O justo viverá pelo sentimento ou pela fé? O justo viverá pelo amor, por aquilo que ele sente ou por aquilo que ele pratica? O justo viverá a gratidão de reconhecer que Deus é soberano e que mantém todas as coisas, ou somente quando nós sentirmos que devemos agradecer? Quantas vezes nós deixamos de viver pela fé? Quantas vezes nós deixamos de praticar o amor? Quantas vezes nós deixamos de reconhecer e dar graças a Deus porque nós não sentimos nada? O ser humano possui sentimento, mas o que nos motiva não deve ser o sentimento, porque o sentimento nos paralisa e nos faz duvidar. Os nossos sentimentos nos enganam. As nossas percepções fazem com que nós percamos o foco daquilo que é o importante, daquilo que nós devemos acreditar que é a nossa fé. Quando nós colocamos os nossos sentimentos acima da fé, do amor e da gratidão, nós paralisamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida em função daquilo que nós estamos sentindo. Quais são os grandes problemas e as grandes heresias que foram criadas no nosso momento, nos nossos tempos, ou em todos os tempos? Estão relacionadas com o nosso sentimento. Eu senti isso, eu percebi isso. Se eu não senti, eu não faço. Nós precisamos reconsiderar e ver até onde realmente nós estamos vivendo pela certeza, pela nossa fé. Até que ponto nós praticamos o amor porque sabemos que ele é uma ordenança do Senhor e que nós devemos amar, e amar não como sentimento, mas amor como prática. E até onde a gratidão, que também deve ser praticada, não está sendo somente praticada quando nós sentimos que devemos ser gratos. O sentimento tem que vir a reboque da fé, do amor e da gratidão. Eu me sinto bem quando eu tenho certeza pela fé, quando o amor é demonstrado, quando a gratidão é praticada, e a minha sensação é a sensação de ter feito aquilo que o Evangelho me disse que eu devo fazer. Precisamos pensar nisso. Queremos sentir ao invés de crer. Queremos sentir ao invés de amar. Queremos sentir ao invés de agradecer. Se eu não sentir, eu não faço. E isso é um dos grandes problemas que nós vivemos. Porque o Evangelho nos ensina que o justo viverá não do sentimento, mas o justo viverá pela certeza que emana da fé. Depois desses 3 pontos, Paulo continua dizendo: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Isso me chama a atenção, sabedoria. Geralmente eu gosto de fazer essa diferenciação entre inteligência, conhecimento e sabedoria. Para que possamos deixar esses 3 pontos bem distintos, a inteligência está relacionada com a máquina que eu tenho aqui dentro. É o meu processador. É a minha capacidade de processar e de dar respostas rápidas a uma quantidade enorme
de demandas que me chegam e que eu trabalho, que eu raciocino, que eu resolvo os problemas, que eu aprendo com a minha inteligência. Então, a inteligência está relacionada com o motor, com o processador que eu tenho dentro da minha cabeça. O conhecimento está relacionado com tudo aquilo que eu tenho apresentado, tudo aquilo que eu vou adquirindo durante o tempo. Então, eu tenho conhecimento de tudo que eu recebo, de tudo aquilo que eu estudei, das viagens que eu fiz, dos lugares que eu conheci, eu passo a ter conhecimento e cultura. E a sabedoria, como diz Cora Coralina, o saber ou o conhecimento a gente aprende com os mestres e os livros, mas a sabedoria a gente aprende com a vida e com os humildes. Existem diversas pessoas que são inteligentes, mas que não têm sabedoria. Existem pessoas que têm uma grande carga cultural, têm uma grande carga de conhecimento, mas não são sábias, não têm sabedoria. Então a sabedoria está relacionada com a vida, com a existência, com a capacidade de se relacionar com as pessoas, com a capacidade de ser uma pessoa que, nos dias atuais, se diria que é uma pessoa que tem um alto coeficiente de inteligência emocional. Está relacionada com esse domínio que a gente tem para resolver e saber discernir o que é melhor, o que é pior na nossa vida. E a Bíblia nos dá um conselho. Se você, ou se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está lá no livro de Tiago, Tiago 1. Então, nós podemos ver que a sabedoria é importante, a sabedoria faz parte, e nós, à medida que andamos no Evangelho, a tendência é que nós tenhamos mais experiências, que nós tenhamos mais maturidade, que a cada dia nós nos tornemos cada vez mais sábios, porque todo aquele que vive no Evangelho, todo aquele que se sente sem sabedoria, eu estou falando de sabedoria, não estou falando de inteligência, nem de conhecimento ou cultura, mas de sabedoria. Busque a Deus, porque Deus vai livremente e de boa vontade, vai nos conceder sabedoria para viver os nossos desafios. O momento atual é um momento muito propício. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo virou de perna para o ar, onde tudo o que era certeza deixou de ser certeza, onde todas as nossas relações têm que serem configuradas ou reconfiguradas, onde tudo o que fazíamos deverá ser feito de uma outra forma, porque esse movimento é um movimento que não tem volta. Não tem volta. E nós precisamos ter sabedoria para viver esse momento. Além da sabedoria, Paulo vai nos dizer assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento deles. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então aqui me chama a atenção essa palavra, iluminados, e aqui nós temos 3 conceitos que são sempre importantes nós sabermos. Primeiro, revelação. Revelar é um ato divino onde Deus se apresenta ao homem. Não é o homem que vai até Deus, é Deus que vem até o homem. Então, Deus se revela a nós. 1 João 18 vai nos dizer que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, esse caminho é um caminho de Deus para o homem. Então, a revelação é Jesus. Deus enviou Jesus e Jesus é a revelação do Pai. Tudo aquilo que nós precisamos saber com relação a Deus está em Cristo Jesus. Por isso que sempre que oportuno, é bom relembrarmos, Jesus é Deus. Tudo foi feito para Jesus. Todas as coisas existem nele e foram feitas para ele.
Então, o caminhar de um discípulo de Jesus passa necessariamente por Jesus. Tudo aquilo que nós temos que fazer e toda a revelação é Jesus. O segundo ponto, ele fala de ser iluminado. A iluminação está relacionado com o discernimento. O homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucuras e não pode entendê-las. Então, aquele homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus para, ao ler o Evangelho, entender tudo aquilo que o Evangelho diz, não conseguem discernir essas coisas, porque essas coisas se discernem espiritualmente. A iluminação, e Paulo chama a atenção para isso, que é a oração dele, para que haja iluminação, ou seja, para que nós, ao lermos a palavra de Deus, para que nós, ao termos contato, leiamos a palavra de Deus conforme a revelação nos diz a forma como deve ser entendida. Quando nós lemos com o olhar de Jesus para qualquer trecho da Bíblia, nós vamos ter e precisamos ter esse discernimento para entender aquilo que é discernido espiritualmente. Então, nós precisamos ter a iluminação para discernir as coisas de Deus, discernir a vida e discernir como viver o Evangelho no mundo atual. Que Deus sempre nos ilumine. E Paulo diz também que ele vai nos falar sobre a questão do entendimento. E a oração dele é que nós possamos descobrir qual é a nossa vocação. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa missão? Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? E veja que a palavra, eu até fiz essa distinção de vocação, justamente para chamar a atenção em vocação é prática. Assim como a fé, assim como a gratidão, assim como o amor. A vocação evoca prática, evoca você saber quais são os seus dons, os seus talentos, qual foi o teu chamado. O que Paulo está dizendo é basicamente isso. Qual é o seu chamado? Qual é a tua missão? Qual é o teu objetivo como discípulo de Jesus? O que você vai fazer? O que você vai deixar de fazer? Quais são as escolhas que você vai fazer em conformidade, em aderência à sua vocação? Hoje, infelizmente, muitos discípulos de Jesus vivem apenas de banco e não de ação. Vivem de paralisação e não de ação. Vivem apenas de sensação e não de ação. O que Efésios nos chama é para termos esse entendimento para que a nossa vocação seja completa. Por quê? Porque nós temos a herança do Senhor. E essa herança começa no aqui e no agora. A herança começa nessa transformação diária, no andar da nossa existência, no nosso dia a dia, no cair e no levantar, sempre com olhar em Cristo, buscando que o pleno conhecimento dele venha fazer parte da minha existência, da minha consciência, que o Evangelho penetre na minha mente, faça com que as minhas decisões, com que as minhas escolhas, com que eu seja iluminado para que ao ler o Evangelho eu tenha o melhor discernimento daquilo que o Evangelho quer para mim, daquilo que o Evangelho quer para a nossa vida. E aqui, então, Paulo vai nos falar da sabedoria, vai nos falar dessa iluminação para que você conheça a esperança para a qual ele os chamou. Então vejam, você foi chamado para alguma coisa. Nenhum discípulo de Jesus foi chamado para nada. Você foi chamado, você tem uma vocação, você tem uma missão e
ele ora para que isso fique, que os seus olhos sejam iluminados, para que você descubra qual é a tua vocação e coloque em prática, em ação, aquilo que é a sua vocação. A partir deste ponto, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo começa e fala de fé, amor e gratidão. Paulo fala de sabedoria. Paulo pede que nós sejamos iluminados, que a gente consiga ter esse discernimento para entender qual é a nossa vocação. Paulo pede para que nós, e ora para que nós tenhamos essa incomparável grandeza do poder também se manifeste em nós. Porque esse poder, ele foi exercido em Cristo. E vamos ver aqui. O que Paulo nos diz? Que esse poder fez Cristo e Cristo ressuscitou. Então, novamente, o que nós temos aqui? Cristo é a figura central. Cristo morreu. Cristo veio, viveu como nós. Morreu em seu lugar, em meu lugar. Cristo ressuscitou. Semana passada comemoramos e relembramos a Páscoa de Cristo. Paulo nos diz que Cristo ressuscitou dos mortos e agora está assentado à direita nas regiões celestiais. Então, Cristo está à direita de Deus. Fato esse que é apenas uma forma de expressão, uma vez que Paulo precisava colocar isso de modo que os seus leitores pudessem entender. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, Cristo está acima de todo governo e autoridade. Cristo está acima de todo poder e domínio. Todo nome que se possa, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também nas que há de vir. O nome de Cristo está acima de todas as coisas. Quando você recebe e ouve sermões, mensagens, Cristo está acima de todas essas coisas? Cristo tem sido o balizador, Cristo tem sido o suporte onde nós fazemos as nossas escolhas? Sempre quando recebo mensagens, recebo e vejo determinadas manifestações, a primeira coisa que eu faço é: Cristo ensinou isso? Cristo falou sobre isso? Quando fala de autoridade, poder e domínio, Paulo está dizendo que Cristo é acima de todas essas coisas. Não há governo, não há autoridade, não há poder, não há domínio, nem nessa era, nem nas eras que há de vir, acima de Cristo Jesus. Me estranha e não me deixa perplexo, mas me admiro como muitas pessoas colocam determinadas autoridades, determinadas pessoas numa posição idêntica ou maior do que Cristo. Onde nós temos e recebemos ordens de Jesus, ensinos de Jesus, de coisas que nós deveríamos praticar, e vem um outro sujeito e nos passa uma informação que é diferente daquilo que Jesus disse que nós deveríamos praticar e obedecer, e nós queremos colocar em pé de igualdade com Cristo. Será que isso está certo, irmãos? O nome de Cristo é acima de todas as coisas. O nome de Cristo está acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio. É um nome que está acima
tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Paulo nos diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, todas as coisas, além de ele estar acima de todas as coisas, de todos os poderes, de todos os governos, de toda autoridade, de todo domínio, Deus também colocou todas as coisas debaixo de Jesus. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E Paulo acrescenta que Deus colocou e o designou como cabeça da igreja. A igreja só tem um líder, que é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. As igrejas locais têm as suas lideranças, pessoas que têm os seus dons e foram chamados para administrar o rebanho de Cristo, mas todos nós sabemos que cada um recebeu um dom para trabalhar esses dons como a sua vocação, e não para ser o cabeça da igreja. E nós vemos, e eu já comentei diversas vezes, se Cristo é o cabeça, se Cristo é a autoridade máxima na igreja, a igreja deve se pautar por Cristo. A igreja deve se orientar pelos ensinos de Cristo. A igreja deve obedecer aquilo que Cristo determinou. E não aquilo que nós achamos, e não aquilo que nós sentimos, e não aquilo que é tradição da nossa família, tradição do nosso povo, é uma tradição cultural. Cristo está acima e Ele é o cabeça. Não é o que eu quero fazer, é aquilo que Cristo ensinou que deveria ser feito. Paulo, além de colocar Cristo como cabeça da igreja, Paulo também nos lembra que a igreja é o seu corpo e Cristo é a cabeça da igreja. E que a plenitude de Cristo enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A plenitude de Cristo enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Que bom saber que no momento de pandemia, que no momento de recolhimento, no momento de quarentena, no momento onde cada um tem que ficar recolhido ao seu canto, que oportunidade única para nós buscarmos esse Cristo, procurarmos nos encher com aquele que quer ter a plenitude de todas as coisas e quer ser pleno na nossa vida. E nesse texto, nesses parágrafos que nós lemos, Paulo diz que nós temos que começar com 3 coisas: com o amor, com a fé e com a gratidão. Quando nós vivemos um evangelho onde a fé, o amor e a gratidão fazem parte da nossa caminhada, nós seremos cheios de sabedoria, nós seremos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nós daremos sempre graças a Deus por Cristo Jesus, porque sabemos que tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que somos, tudo aquilo que nós recebemos foi dado por Cristo Jesus, e Cristo é o cabeça da igreja, e eu, como discípulo de Jesus, devo me sujeitar a todas as orientações e ordenanças do Senhor, fazendo com que, ao ler o Evangelho de Cristo Jesus, essa palavra entra no meu coração por meio da fé, por meio da certeza, e tendo certeza de que aquilo que eu ouvi como sendo o melhor para a minha vida me permitirá viver o amor na prática, fazendo bem ao próximo, amando a Deus, reconhecendo aqueles que estão próximos e dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida e tem feito nas nossas vidas, de tal forma que o viver agora não é mais o viver que eu vivo na carne, mas o viver que eu devo viver em Cristo Jesus. Era isso que eu tinha como reflexão, como estudo desse momento, desse texto de Efésios.
e que Deus abençoe os irmãos e que possam também ter esse momento refletido um pouco nesse texto e que seja uma bênção para os irmãos, possamos continuar no caminho, na graça e na paz de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.